Hoje eu quero falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Não é uma palestra sobre inteligência emocional, mas é uma aplicação que eu quero fazer muito importante para as nossas vidas. Fique ligado. A gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Você sabe que inteligência emocional é um estudo de Daniel Goleman, um psicólogo, né? Você já deve ter lido sobre isso, já deve ter feito curso sobre isso, já deve ter feito um monte de coisa sobre isso, mas nunca é muito a gente falar sobre isso. Por quê? Porque a questão que está errado escrito aí, meu Senhor Jesus, como é que eu errei assim? Agora que eu li. Que coisa feia. Mas a inteligência emocional, ela é a capacidade que a gente tem de controlar as nossas emoções em todos os ambientes da vida. Quem tem mais inteligência emocional tem mais possibilidade de vencer em muitos relacionamentos, né? Relacionamentos de negócios, relacionamentos de trabalho, relacionamentos familiares, relacionamentos de amizade, seja lá o relacionamento interpessoal que nós tivermos. Então o que a gente precisa é bater o olho nisso e dar uma olhada em algumas coisas. Primeiro, por exemplo, uma perguntinha para cada um de nós. Eu dou o exemplo em minha vida pessoal e profissional? Isso é uma pergunta para eu e você respondermos. Eu dou exemplo? A maneira como eu faço as coisas, a maneira como eu converso, a maneira como eu trato as pessoas é um exemplo a ser seguido? Isso é uma boa pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos, viu? Sabe por quê? Porque cada um de nós acha que faz tudo certinho. Está errado? Todo mundo acha que faz tudo certinho. A gente diz, não, mas eu sou assim, mas eu faço bem feito. Não, eu não distrato ninguém. Mas o controle das emoções é uma coisa muito séria. Naquilo que você acredita, aquilo que você acredita gera emoções em você. E a maneira como você acredita, essas emoções, elas vão aparecer. E quando é que a gente checa se as nossas emoções estão controladas? Em tempo de crise. Em tempo de dificuldade. Porque em tempo de festa, está todo mundo com o sorriso aqui, você não sabe o que está acontecendo. Bem disse Salomão, né? O rei Salomão. É melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque na casa onde há luto, nós vemos o fim de todas as coisas. E os vivos aplicam essas coisas ao coração. É uma maneira de você dizer, estou diante de uma crise, né? Então, essa é uma boa pergunta. Segunda pergunta, eu consigo liderar a mim mesmo? Eu consigo liderar as minhas emoções? Eu mantenho as minhas emoções em controle? Você que é motorista, né? É uma boa pergunta, né? Pula a parte. Vamos mudar de assunto, né? Você que é motorista, você consegue controlar as suas emoções no trânsito? Você consegue controlar as suas emoções quando a sua esposa pede aquilo que ela vem pedindo há muito tempo e você não dá, você não faz, você não resolve, mas ela continua pedindo e você mantém o controle das suas emoções? Não vou pular mais não. Agora olha essa pergunta. Eu seguiria alguém como eu? Eu seguiria alguém como eu? Eu seguiria um líder como eu? Eu seguiria um pai como eu? Eu seguiria um marido como eu? Eu seguiria um cidadão como eu? Eu seguiria uma pessoa como eu, controlada, né? Com todas as questões emocionais aí resolvidas. Claro que a gente não resolve todos os problemas, não é essa a ideia, mas a ideia é você manter um gerenciamento das suas emoções. Quando a gente fala sobre inteligência emocional,
O Daniel Goleman fala sobre esses 5 aspectos: empatia, habilidades sociais, autoconsciência, autocontrole e motivação. Hoje nós vamos falar sobre autoconsciência. Autoconsciência tem a ver com a capacidade de reconhecer e entender as próprias emoções em tempo real, bem como o impacto que elas têm sobre os pensamentos e comportamentos. Pessoas com alta autoconsciência têm uma clara percepção de seus pontos fortes e fracos e entendem como suas emoções podem influenciar esses aspectos. Então, autoconsciência tem a ver como que eu consigo enxergar a mim mesmo, como que eu enxergo as minhas emoções, como é que eu enxergo a maneira como eu faço e trabalho e respondo e assim por diante. Eu já contei várias vezes em vários lugares, muitos anos atrás, eu conheci uma pessoa, ele se tornou uma pessoa mais conhecida, não vou falar amigo porque não era meu amigo, mas uma pessoa um pouco mais conhecida, etc. E a gente tinha um projeto de programa de rádio, e ele tinha uma empresa, ele quis investir no programa de rádio e tal, e um dia ele falou assim: ô pastor, vem aqui na minha empresa, vem conhecer. Eu falei: vou. Aí fui lá, ele me atendeu muito bem, muito gentil, e quer uma aguinha, quer um café, quer isso, quer aquilo, até entrar um funcionário dele na sala. A hora que entrou o funcionário, esse homem ficou tão grosso. E não era nenhum problema, não tinha nenhum problema, não estava pegando fogo em lugar nenhum. Mas era um homem grosso. Ele tratou mal a pessoa na minha frente. A pessoa, fiquei olhando. Falei: gente, esse cara deve estar morrendo de vergonha, né? Eu estava ali pela primeira vez, ele nem sabia quem eu era. Essa é a questão. A pessoa acha que está tudo bem. E se eu falasse para ele que estava sendo grosseiro, talvez ele falasse: não, é normal, aqui é o trabalho, o ambiente de trabalho é assim mesmo. Porque a pessoa não tem uma autoconsciência. Ela não está consciente dos erros, das ações e reações, dos sentimentos e etc. É preciso, em primeiro lugar, a gente reconhecer as emoções. Isso é uma coisa interessante. Para eu poder gerenciar as minhas emoções, eu preciso nomear as minhas emoções. Raiva é raiva. Tristeza é tristeza. Alegria é alegria. Você precisa dar nome às coisas. Né? A gente não pode tratar as coisas como se fosse assim, porque nós somos complexos. Então nós não podemos tratar as emoções como se fosse um saco de alguma coisa, cheia de não sei o quê, né? E que a gente simplesmente diz: ah, não estou legal. O que quer dizer não estou legal? Você precisa aprender a identificar. Eu estou com raiva. Hoje eu acordei já preocupado, eu estou preocupado, eu tenho conta para pagar e eu não quero conversar com ninguém. Identifique as emoções. Não estou dizendo que a gente identificando está correto, do ponto de vista de dizer: eu posso fazer isso. Estou com raiva, eu vou bater em todo mundo. Não é essa a ideia. A ideia é: aprenda a identificar as suas emoções. Faz parte da autoconsciência. Concorda? Segundo, quais são as causas das emoções? O que é que está gerando isso? A gente não faz esse tipo de exercício, faz? Você diz assim: rapaz, hoje eu não acordei legal. E alguém chega e diz: por quê? Ah, não sei. Não sei se foi o travesseiro. Não sei se foi o travesseiro. Eu não sei se foi um problema que eu tive lá e tal. Eu não sei se é porque eu dormi à noite. Não sei se é porque eu estava vendo muita notícia de guerra ontem à noite. Eu não sei o que é. Hoje eu não acordei bem. Você precisa aprender a identificar de onde vem esse sentimento. Porque quando você começa a identificar de onde vem o sentimento, você começa a gerenciar as soluções. Faz sentido ou não? Eu estou falando, estou enrolando. Você começa a identificar soluções a partir do momento que você sabe o que é e o que causou aquilo. Estou chateado. Por quê? O que aconteceu? Faça uma... Como é que chama isso, Murilo?
Não, não é uma retrospectiva, não. É uma... Eu ia usar uma palavra que os psicólogos utilizam quando fazem um levantamento da vida da pessoa. Tem um nome para isso. Não, não é autoanálise, não. Mas, tudo bem, vocês entenderam, né? Faça uma autoanálise, pronto. Né? Faça um levantamento. O que está acontecendo, tá bom? E terceiro, autoavaliação. Pessoas autoconscientes estão cientes dos seus pontos fortes e fracos e geralmente estão mais abertos a feedback. Pessoas que não são conscientes das suas emoções não estão abertas a feedback. Feedback é um negócio muito sério. Imagine uma pessoa chegar para você e falar assim: fulano, senta aqui. Você falou uma coisa meio atravessado hoje. Posso ajudar em alguma coisa? As pessoas autoconscientes, elas dizem: rapaz, e não é que é verdade? Falei mesmo. Preciso resolver essa situação, vou pedir perdão. Pessoas que não são autoconscientes dizem: o quê? Eu falei? Grosseiro? E ainda começa a gritar com a pessoa e não está nem percebendo que está pior. Como que você é? Faz um levantamento aí. Como é que você é nesse sentido? Você é aberto a feedback? A um bate-papo tranquilo, honesto? Se alguém chegar para você e falar: olha, você anda meio com o pavio curto, hein? Como que você recebe isso? Ah, pastor, ninguém gosta, né? Gente, a gente pode não gostar, mas se você for maduro, você vai dizer: bom, se todo mundo está falando, tem uma verdade nisso, né? É a maneira como as pessoas estão me vendo. Não é o que eu acho que eu estou fazendo, é como as pessoas estão me vendo. Então, gerenciar as nossas emoções vai trazer benefícios para a gente. E vai trazer benefícios maravilhosos para os outros. Porque as outras pessoas... Tem gente que não suporta a gente, mas não fala. Por que não fala? Porque em algum momento da vida já tentou falar e levou uma patada. A esposa é a primeira, por causa da intimidade, o tempo de estar junto, de estar pertinho, de saber como é que são as ações e reações. A primeira é a esposa. Mas tem mulher que não fala mais, porque já levou tanta patada. E tem gente que é tão imaturo que diz o quê? Você é louca! Você é doida! Ih, tá ficando igual aquela tua avó maluca que você tem. E aí como é que vai ficar? Quem que cresce aqui? Ninguém. Cuidado para não ficar jogando a culpa nos outros, para não dizer que os outros é que estão enxergando você errado. Tem uma pessoa falando, tem outra pessoa falando, tem outra pessoa falando. Por que você acha que você está certo? As emoções podem edificar ou podem destruir relacionamentos. E como é que a gente gerencia isso, né? Quarto, as pessoas mais autoconscientes em relação às suas emoções, elas têm maior consciência das suas... tendo maior consciência das suas emoções, é mais provável que tome decisões mais equilibradas na vida. Pensa nisso. Pensa na sua vida. Que momentos que você tomou decisões que não foram muito bem pensadas, equilibradas, trabalhadas, por conta de você simplesmente não conseguir identificar ou controlar as suas emoções. Agora, tem alguns desafios, né? O que nos atrapalha no processo de autoconsciência? Primeiro, a negação. Aliás, a negação é sempre ruim em todas as áreas. E é um processo quase que natural, mas a gente tem que sempre sair da negação. Eu me lembro, um dos maiores sustos que eu levei na minha vida foi que alguém chegou para mim, eu era pastor em São Paulo, e alguém chegou para mim e disse: o fulano foi atropelado. Era um amigo meu. Fulano foi atropelado. Sim, fulano foi atropelado. Eu falei: o quê? Foi atropelado. Eu falei: para onde ele foi? Para o hospital tal. Peguei imediatamente a lista, né? Naquela época não tinha celular para ver. Peguei a lista, peguei o telefone, liguei. Falei: olha, eu queria saber se deu entrada assim, uma pessoa assim, o nome dele é isso, isso, isso.
O cara olhou e falou assim, no telefone ele falou assim para mim, o que você é dele? Eu falei, eu sou pastor dele. Deu óbito. Assim, deu óbito. O que vocês acham que saiu da minha boca na hora? Que palavra que saiu? Não, isso não aconteceu. Não é lógico. O cara acabou de falar que o cara morreu e eu falando que ele não morreu, do outro lado da linha. Mas é algo instintivo. A negação é instintiva. Mas daí, espera um pouco. Respirei e falei, por favor, me diga o que aconteceu. Não, ele foi atropelado e chegou aqui e, infelizmente, nós não conseguimos salvá-lo. E aí vem outros processos, né? E aí vem o processo do luto, etc. Mas a negação pode até ser imediato, assim, uma reação imediata. Mas você não pode continuar na negação. Negação, a recusa em reconhecer certas emoções ou traços de personalidade, especialmente aqueles que são percebidos como negativos ou dolorosos, pode ser um grande obstáculo. Você não reconhecer, né, aquilo que você faz. A negação é uma defesa psicológica que nos protege da dor, mas também nos impede de crescer e aprender. Como que você reage à maneira como as pessoas falam com você sobre traços da sua personalidade ou a maneira que você reage? Como que você reage, né? Não, eu não tenho isso não. Você que é louca. Você que é doida. Ei, cara, para com isso. Imagina, eu não sou assim não. Né? Negação. Segundo, autocrítica excessiva. Autocrítica é importante. Você fazer uma avaliação da sua vida, avaliação de quem você é, como você age e reage, é importante. Agora, excessivamente é muito ruim. Embora a autorreflexão seja crucial para a autoconsciência, ser excessivamente crítico consigo mesmo pode ser paralisante e contraproducente. Esse tipo de pensamento pode criar uma visão distorcida de si mesmo. Então, exigir demais de você. Outra coisa que é um atrapalho também é a opinião pública. Eu sempre falo bastante sobre a opinião pública porque a opinião pública tem uma ação muito perniciosa sobre nós. O que os outros estão pensando? O que os outros vão pensar? O que as pessoas vão dizer? Como as pessoas estão recebendo isso ou aquilo, né? A opinião pública. O que os outros querem que você faça? Como os outros querem que você seja? Eu trabalho com uma ferramenta de autoconhecimento chamada método Birkman. É um método americano, mais de 70 anos. E esse método, eu já apliquei centenas dele para várias pessoas. E é muito interessante porque esse método ele é tão acurado, ele é tão forte, porque ele faz a distinção do que é a percepção da realidade em si. Todos nós temos uma percepção da realidade. Nós presumimos que somos assim. A pessoa diz assim, eu sou um cara muito calmo. Quem fala isso geralmente é nervoso, né? Eu sou um cara muito calmo. Essa é uma percepção que a pessoa tem. Mas não é a realidade necessariamente. Ou porque o que essa pessoa faz, ou fala, ou diz, ou como ela convive, não justifica aí essa frase. Então essa é uma questão importante. O que eu penso de mim, o que os outros pensam de mim, quem eu sou de verdade, o que os outros gostariam que eu fosse, o que eu gostaria de ser. Olha o rolo. E daí? Como é que eu trabalho isso tudo? Por isso que fazer sempre uma autoavaliação é extremamente importante. Quem eu sou de verdade. Olhar no espelho e ter coragem de se confrontar. Isso é muito sério. Agora, vocês pensaram que eu não ia falar da Bíblia hoje, né? Não tem jeito. É impossível. Tem algo que distorce completamente a nossa personalidade, que é o pecado. O conceito de pecado na Bíblia
É o conceito de você errar o alvo. Então, eu peco quando? Quando eu não faço a vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre a melhor para nós. Você pode ver. Quem de coração e com muita honestidade leu a Bíblia, ou já leu a Bíblia, ou continua lendo a Bíblia, sabe que os valores espirituais são sempre para o nosso bem. Sempre para o nosso bem. Sempre para o nosso bem. Quando eu não atinjo esses valores que Deus tem para mim, eu peco. Isso é o conceito de pecado. Pecado é não fazer aquilo que Deus quer que você faça. Não o que os outros querem que você faça, mas o que Deus quer que você faça. E o que a Bíblia ensina para a gente, e esse texto aqui, ele é meio assustador. Eu vou ler para vocês o 28 e depois até o 32. Romanos 1, 28 diz: além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Esse é um texto, Romanos 1, é muito importante ler, estudar. E se você quiser conhecer um pouquinho mais de Romanos, no nosso canal da Igreja Trinity tem lá uma série, que eu ainda não terminei, mas tem muitas mensagens sobre Romanos. Mas aqui em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo está dizendo que as pessoas, por fazerem tantas coisas erradas e voltarem as costas para Deus, Deus os entregou a disposições mentais absolutamente reprováveis. Ou seja, é isso que você quer? Faça. Né? Agora, olha a continuação do texto. Eu até separei assim em linhas para ficar mais clara a visualização. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, vai pensando no que você está lendo, ganância. Quando a gente fica assustado de que alguém entrou em pirâmide financeira, é esse trocinho aí que foi a razão pela qual a pessoa entrou na pirâmide financeira. Ganância. Ninguém paga mais do que X% de juros, aí vem alguém para você e fala assim, eu te pago 10% ao mês. Aí você fala, verdade? Pergunta para esse cara aqui, ele já recebeu. Verdade? É. Isso é pirâmide financeira, né? Depravação. O que você acha? Está melhorando ou está piorando o nosso mundo em relação à depravação? Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros. Tem uma coisa horrorosa, para todo mundo é alguém bisbilhoteiro. Agora, para homem, é o fim do mundo. Homem bisbilhoteiro, não dá. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes. As crianças estão insolentes, os adolescentes estão insolentes, porque os pais deixaram de aplicar a disciplina correta, segundo as Escrituras, e permitiram que os filhos tomassem conta da família. São insolentes. Continuo. Isso aqui eu separei por linha assim, mas é versos, né? Arrogantes e presunçosos. Nariz empinado. Conhece alguém assim, não? Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos pais. Você percebeu que desobediência aos pais está no mesmo pé de igualdade de homicídio? Insensatos, desleais, não cumpre contrato, desleais, pessoas que querem o melhor para si, quebram qualquer contrato para terem o melhor para si. Sem amor pela família. Implacáveis. Embora, presta atenção nisso, conheçam o justo decreto de Deus,
de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. O que é isso aqui tudo que nós estamos falando? Pecado. E isso aqui mascara o controle das emoções. Mascara. Porque a pessoa, a Bíblia diz que você obedece àquele, ou melhor, você serve àquele a quem você obedece. Se você obedece ao pecado, você se torna escravo do pecado. Se você obedece a Deus, você se torna servo de Deus. Então, a quem que você está obedecendo? Essas coisas aqui destroem a nossa identidade. Quem a gente é, de verdade. Né? Por quê? Porque a prática disso, sabe o que a prática do pecado gera em nós? A Bíblia tem um versículo muito legal que fala sobre isso. Eu vou usar a tradução que eu decorei, que é mais antiga, tá? Que diz assim: um abismo chama outro abismo ao ruído das suas catadupas. Exato. Ou seja, sabe quando a onda bate assim na terra e puxa a terra e faz um buraco? Você está na praia, daqui a pouco você afunda, porque passou uma onda ali. E diz que o pecado faz isso. Um abismo chama outro abismo. Um buraco vai ficando maior se você não tapa ele. Uma erosão, ela vai piorando. Chega uma hora que ninguém consegue mais resolver o problema da erosão. Vocês sabem disso. Da mesma maneira, o pecado faz isso. Ele destrói a sua identidade. Quem eu sou? Quais são meus valores? Tem uma hora que as pessoas já não sabem mais. Com essa guerra que está acontecendo lá, né? Toda guerra é uma desgraça. Toda guerra é triste. Toda guerra é violenta. Toda guerra é perniciosa. Toda guerra é a expressão de tudo isso elevado à milésima potência. Mas ontem eu vi um vídeo que eu não sai da minha cabeça e eu estou assim, com o coração apertado. E o vídeo era uma família que foi sequestrada pelo Hamas, o pai estava com a mão cheia de sangue, um menino no colo dele, uma menina um pouquinho maior, e eles dizendo: mas a nossa irmã morreu, ela está ali, a nossa irmã morreu. E os caras aqui com armas, e bomba caindo lá, e tiro sendo dado ali. Tem uma hora que o menininho fala: pai, por que a sua mão está cheia de sangue? Isso é o extremo da maldade. A identidade das pessoas, ela é destruída por causa do pecado. Os terroristas, de verdade, são aqueles que, desde criança, eles são educados a odiar alguém, algum grupo. Tá certo? Então, você não pode dizer que os árabes odeiam os judeus. Você não pode dizer isso. Isso não é verdade. Você tem que dizer que os terroristas do Hamas e do Hezbollah, eles odeiam os judeus. Por quê? Porque desde criança eles aprendem a odiar. Agora, se você aprende a odiar, onde tem lugar para amor? Não tem. Lugar para respeito? Não tem. Lugar para respeito aos mais velhos? Não tem. Obediência aos pais? Não tem. Essa lista se torna a prática da pessoa. E aí ela faz isso repetidamente, dá um tiro na cabeça de uma pessoa. Whatever. Perdeu a sensibilidade. O pecado, ele faz isso, ele acaba com a sensibilidade da gente. Ele tira a humanidade da gente. A prática do pecado tira de nós o respeito, a consideração, o amor, né? a palavra branda, a gentileza. Pecado é uma desgraça. Pecado adoece qualquer um. Aliás, a Bíblia não fala que ele adoece. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado mata. Agora, eu quero que você pense, não só do ponto de vista teológico, e ele é correto, de que o pecado mata as pessoas e só Cristo é quem dá vida, e é verdade. Eu quero que você pense como que a prática do pecado destrói a nossa identidade e quem somos. Deixamos de ser seres humanos para sermos animais. Não, animais não, animal não é maldoso. Para sermos algo diferente da criação de Deus. Ok?
Então o que a gente precisa? A gente precisa de Jesus. Aí você vai dizer, pastor, de novo, eu já sou cristão faz anos. Isso aqui não é uma mensagem de uma vez na vida, é uma mensagem todo dia. Eu tenho que acordar de manhã e pensar, eu preciso ser livre em Cristo. Colossenses 1 diz assim, Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos tirou do império das trevas. Ele fez isso. Agora, a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Diz que aquele que deixa o pecado e depois volta a pecar é igual o cão que volta ao seu próprio vômito. Nojento isso, né? Você já viu o cachorro lamber o vômito? É nojento, né? Mas é exatamente isso que o pecado significa aos olhos de Deus. Uma pessoa que já foi livre não pode mais voltar para trás. Jesus estabeleceu uma palavra muito interessante quando ele disse, aquele que põe a mão no arado, não olha para trás. Olhar para trás estraga tudo. Então, como posso ter uma consciência plena da minha realidade emocional e espiritual? Tendo a consciência do que Cristo fez. Quer ler comigo, em voz alta, aquele texto ali, por favor? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A tradução do grego mais raiz, vamos falar assim, é assim, ó, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. Nova criação significa que Deus vem e me muda numa outra pessoa. Quem eu era, não sou mais. O que eu fazia, não faço mais. O que me interessava, não me interessa mais. O que eu amava, eu não amo mais. Isso é conversão. Esse negócio de falar, desde que eu entrei na igreja, minha vida mudou, é uma conversa meio estranha. Falta compreensão do que Cristo fez na cruz. Não é a igreja que faz isso. E tem gente que hoje está flâmula, né? Bandeirinha, falando bem da igreja. Ai, que coisa linda, maravilhosa, a minha igreja é incrível. Até a hora que brigar com alguém. Até a hora que alguém olhar para você e não gostar de você. Até a hora que o pastor falar um negócio que você não vai gostar. Certo? E é normal isso acontecer. Muitos anos atrás eu me lembro que eu cheguei do culto e ainda era a época da secretária eletrônica, lembra da secretária eletrônica? Que você apertava um botãozinho assim, porque estava piscando a luzinha. E a minha esposa apertou o botão, era uma moça que estava no culto algumas horas antes. E ela disse assim, com uma vozinha muito calma, falando assim com muita tranquilidade, sabe, irmã Vera, hoje o pastor pregou uma mensagem e eu levei uma pessoa na igreja, mas olha, aquela mensagem não era para ser pregada daquela maneira, porque aquele moço que eu levei era um visitante, ele não vai entender. Eu não sou Deus, eu não faço tudo certinho o tempo todo. Mas vai caçar sapo. É muita coragem falar que uma pregação foi no lugar errado porque o seu visitante não vai entender alguma coisa. Vá fazer outra coisa na vida. E aí o que acaba acontecendo? A gente se frustra, não se frustra? A gente se frustra. Eu me frustro, você se frustra, o outro se frustra. Mas o que Paulo está dizendo aqui não é que quando eu entrei na igreja as coisas ficaram bem. Cheguei até a comprar um Mercedes. O que o texto está dizendo é, aquele que está em Cristo, Deus transforma numa nova pessoa. É uma nova pessoa. Se você não tiver nojo do pecado que já passou na tua vida, você não se converteu. Eu já ouvi gente que diz que é cristão dizer assim, não me arrependo de nada que eu fiz, porque tudo que eu fiz me levou a viver o que eu vivo hoje. Ah, vá!
É como sair da sujeira e deixar a porta meio aberta, que é para ver se eu der uma oportunidade eu volto. Vai falar bobagem. Como é que é? Pode repetir. Não, essa é a mensagem. A mensagem de Jesus, aliás, a mensagem de João Batista, quando João Batista começou o ministério dele, a mensagem dele era: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Aí vem Jesus, porque João Batista era a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, certo? João Batista era um arauto, ele estava apresentando Jesus. Aí Jesus chega: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Qual que você acha que é a mensagem mais importante da conversão? Arrependimento. Se você não se arrepende de nada, você não nasceu de novo. Então pensa, isso aqui significa: a minha vida mudou. Você tem lembrança dos pecados do passado? Sim ou não? Vai dizer que você não tem, que eu vou chamar você de mentiroso na frente de todo mundo aqui no canal. Você lembra das bobagens que você já fez? Pode não lembrar de tudo, mas você lembra. O que você sente quando você lembra? Vergonha, nojo, raiva. Você tem sentimentos ruins em relação ao pecado. Agora, se você tem sentimentos assim: nossa, eu fiz umas coisinhas, aí eu vou te falar, aí o cara está preparando para voltar. Até que não foi assim também, né? Eu já vi gente falando assim: sabe, depois que geralmente a pessoa fala esse tipo de coisa depois de uma frustração. É aquilo que eu falo, e que nós estamos falando de autoconsciência. A pessoa não tem consciência de que ela foi machucada. Então, ela se frustrou com alguma coisa, e aí ela muda de opinião. Ela diz assim: sabe, na verdade, é que na igreja onde eu frequentava era uma igreja muito fechada. Então, eles que puseram na minha cabeça que era errado. Autoconsciência faz eu olhar e dizer: sou pecador. Prazer. Lavado no sangue de Jesus Cristo, minha vida hoje é outra. Agora, se você se esconde atrás de uma igreja, de uma denominação, de uma religião, seja lá o que for, é a mesma coisa que trocar de roupa. Trocou de roupa. Que roupa é essa? É nova, é velha. É da empresa, não é da empresa. Constrange. Vamos orar? Pedir a Deus que Deus nos ajude, queridos. O que eu estou falando é muito sério. Quando o seu coração está preparado para enfrentar a verdade, o seu processo de autoconsciência é muito bonito. E aí você não fica dando uma de quem você não é. Né? Tem gente que, como a gente brinca, diz que canta de galo, e é um covarde. Autoconsciência é quando eu digo para mim mesmo, eu posso olhar no espelho e dizer: você é um covarde. Você não se posiciona. Você tem medo de falar a verdade. Você tem medo de viver a verdade. Porque você tem medo da opinião pública. Isso é maturidade. Agora, onde nasce isso? Nasce da consciência de que nós somos pecadores e que o pecado destruiu a gente. Mas em Cristo eu sou reconstruído. Não é nem reconstruído, eu sou criado de novo. Eu sou uma nova pessoa em Cristo. E aí vem uma nova autoconsciência. Qual é? A consciência de quem eu sou em Cristo. A consciência de quem eu sou em Cristo. E isso é fundamental. Né? Pensa, o que isso significa? No mundo espiritual, o diabo quer me destruir. Jesus chamou o diabo de homicida. Ele disse: ele é homicida desde o princípio. Ele é mentiroso e pai da mentira. O diabo quer me destruir. E ele lança pensamentos, né?
E você aceita ou não aceita. Mas quando você está em Cristo é muito diferente. Porque você identifica. Você diz, esse pensamento não é de Deus. E esse pensamento não nasceu na minha cabeça. E a Bíblia diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que você vai sair daqui hoje? Eu quero que você diga isso para Deus, para o seu coração. Que você diga para você, como é que eu vou sair daqui hoje? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eterno Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E se a gente está falando isso assim com tanta liberdade, é porque o teu Espírito Santo tem nos dirigido a gente estar aqui, a gente falar coisas importantes, a gente não se esconder. E se tem uma coisa, meu Deus, que atrapalha a nossa vida é quando nós achamos que somos o que nunca fomos. Achamos que somos o que o Senhor não nos chamou para ser. Achamos que somos aquilo que a gente nunca deu fruto. E a tua palavra é tão clara que diz que a árvore tem que dar fruto. E o fruto vai revelar quem é a árvore. Ajuda-nos, ó Deus. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém.